E aí, pessoal, vocês estão bem? Bom dia. Vamos dar uma animada? Tô achando o pessoal meio desanimado, assim, meio para baixo. Meio cansado, né? Começa domingo cansado. Muito bom. Gente, para quem não me conhece, o Felipe já falou que eu sou o Caleb, faço parte da liderança aqui. Eu estou vendo muita gente nos visitando, eu fico feliz. Tem gente que eu vou perguntar, tá nos visitando a primeira vez, a pessoa não, aí eu fico sem graça, daquele constrangimento, mas aí eu falo, né, porque a igreja ela é meio grande, assim, tem bastante gente, né? Então, às vezes a gente até fica com medo, mas se, mais uma vez, reforçando o que o Felipe já falou aqui, se você está nos visitando aqui, você é bem-vindo. A primeira vez, ou se não é a primeira vez, você sempre será bem-vindo. Estamos felizes por pessoas de Campinas, de outras comunidades, ou você que não é de comunidade nenhuma e vem aqui e nos visita, nós ficamos felizes em poder servi-los e você poder estar adorando a Deus junto conosco. Gente, minha pregação de hoje, ela tem um tema, já colocaram aqui? Vamos colocar ainda? Vai colocar? Agora colocou. Alô, amor visceral. Vísceras não é um negócio bonito, né? A gente, às vezes, pela palavra de Deus, a gente tenta meio que romantizar vísceras, mas se for pegar o pé da letra, vísceras não é algo bonito. Por quê? Vísceras é o que está no nosso interior. Então, geralmente, quando você vê vísceras, não é legal. A não ser que você seja médico e já está acostumado em ver vísceras, né? Mas, assim, por 2 vezes eu já vi a minha esposa tendo cesárea, né? E eu vi minha filha sair lá de dentro. E, assim, o momento é muito bonito, a criança sair lá de dentro bonito, mas, assim, nossas vísceras, nossas entranhas, assim, nossa frente, para quem não está acostumado, é um negócio meio assustador, porque, afinal, está falando que está de algo que está no nosso interior. Ou você pode ver de forma pior, como eu também já vi, como um acidente na estrada, você pode ver uma pessoa lá aberta também. Ou então, uma pessoa sem noção pode ficar mandando, ou você gosta, né? Tem gente que gosta, né? Pode ficar mandando aí foto de gente aberta, morta, e com as vísceras para fora. Mas, segundo o dicionário Aurélio, vísceras é o mesmo que entranhas ou intestinos, os órgãos internos de um indivíduo ou animal. Basicamente, também podemos chamar de entranhas, tá? Mas por que eu vou falar sobre um amor visceral? Por que o tema da pregação é um amor visceral? O que tem a ver com o que eu quero dizer para vocês hoje? E é algo que Deus tem ministrado no meu coração há bastante tempo. E o meu coração tem queimado, eu tenho meditado a respeito disso para a minha vida. E eu acredito que se meditarmos e contemplarmos o que a palavra tem a dizer a respeito desse tema, e o Senhor vir com graça e com o peso dele aqui sobre nós, talvez eu quero que você tenha a expectativa que hoje é um dia que você pode ter um encontro visceral com Deus. Eu vou te explicar o que é isso. Existe um grande vácuo entre saber quem é Deus e provar de quem Deus é. Eu posso saber quem é Deus sem provar quem Ele é. Ficou claro? Vou ler mais uma vez para ficar claro para vocês. Existe um grande vácuo em saber quem é Deus e provar quem Ele é. Eu posso saber quem é Deus sem provar de quem Ele é. Um exemplo. Eu posso escutar falar que o Eduardo e a Cecília, por exemplo, recebem as pessoas muito bem na casa deles. E por causa desse tipo de relato, de receber bem na casa deles, eu posso até sentir afeição, ficar, nossa, que legal, eles recebem assim, assim, assado. Eles têm uma churrasqueira lá, uma piscina, já vou falando, quem não foi, já se convida para ir lá, que eles recebem muito bem mesmo. Mas, por relato de pessoas, você pode se sentir bem, você já pode gostar deles, você já pode pensar bem deles, você já pode até, de certa forma, conhecer eles, por relato de outras pessoas. Mas é muito diferente quando um belo dia
você vai de fato na casa deles. Ou você se convida, ou você vai na casa deles. Pois você vai desfrutar pessoalmente daquilo que eles podem oferecer. Então, é muito diferente eu escutar falar e eu ir lá, sentar com eles, comer com eles, sentir ali aquele calor deles, da receptividade. Se eu nunca tivesse ido na casa deles, eu saberia que eles são bons. Mas o impacto na minha vida foi maior quando eu estive lá. Meu amor por eles cresceu, minha intimidade e o desejo de servi-los e retribuí-los também. Porque eu tive uma real experiência de estar com eles, não apenas de escutar a respeito deles. Então, esse conceito que existe um grande vácuo em saber quem é Deus e provar quem Deus é, eu posso saber quem Deus é, eu posso saber quem que é o Eduardo e a Cecília, sem provar da hospitalidade deles, sem provar de estar com eles, sem provar deles, do que eles têm a me oferecer, o que eles têm a dizer ao meu respeito, pessoalmente. E nós podemos fazer da mesma forma com Deus. E isso pode gerar um vácuo no nosso coração. Isso pode gerar uma tristeza, isso pode gerar um limbo. Nós podemos cair nisso. Essa pregação é um convite para provar da mesa e hospitalidade de Deus, cujo principal prato é o amor. Em Jeremias 4:19, eu vou ler esse versículo. Jeremias, nesse contexto aqui, que eu vou ler, ele está extremamente envolvido por uma palavra que Deus entregou para ele. E você consegue, se você pegar o capítulo 4 e ir lendo, e você colocar intensidade naquilo, porque você vai ver que, de fato, o texto tem intensidade ali, você vai ver a agonia, aquilo que está no interior dele, como ele está desolado por aquilo que ele escutou de Deus. O que ele tinha escutado de Deus? Que, mais uma vez, a nação de Israel iria sofrer. Até que ele chega no versículo 19, e quando ele chega no versículo 19, ele diz assim: ah, entranhas minhas, estou ferido no meu coração, o meu coração ruge, não me posso calar, porque tu, ó minha alma, ouviste o som da trombeta e o alarido da guerra. Então ele começa a falar para ele mesmo: ah, entranhas minhas, vísceras minhas, âmago meu, interior, mais profundo meu, eu estou ferido no meu coração, o meu coração ruge, não me posso calar, porque tu, ó minha alma, ouvistes o som da trombeta e o alarido da guerra. E quando eu me deparei com esse texto e comecei a meditar nele, eu comecei a fazer perguntas para mim mesmo, e eu vou querer passar isso para vocês, para que, de certa forma, vocês meditem nisso também. Então, aqui, nessa passagem, a gente vê que o interior de Jeremias, ele estava totalmente afetado pela realidade de Deus. Porque, afinal, sempre que você, na maioria das vezes, grande parte das vezes que você vê falando a respeito de coração na palavra de Deus, principalmente no Antigo Testamento, está falando das entranhas e das vísceras, ok? Então, vísceras ou entranhas na palavra de Deus, ele está totalmente ligado também ao âmago e ao profundo do ser da pessoa. Então, o interior de Jeremias estava totalmente afetado pela realidade de Deus. E a primeira pergunta: o seu interior está afetado pela realidade de Deus? Lá no seu profundo, no seu dia a dia, de alguma forma, você se sente afetado pela realidade daquilo que Deus tem falado, a realidade de quem Deus é? Você se sente assim afetado lá no íntimo, aquilo que, assim, mais profundo. Você pensa naquilo todo dia. Se você estiver afetado, você pensa naquilo todo dia. O coração dele estava ferido, ele continua falando, Jeremias, pelas palavras do soberano.
E a segunda pergunta: o seu coração está ferido pela palavra de Deus? Você tem lido a palavra de Deus? Você tem escutado a palavra de Deus? E a palavra de Deus, ela tem transpassado você? E a resposta do ferimento do coração de Jeremias era gritar as palavras do Senhor. Ele fala que não podia conter aquilo e ele gritava a respeito daquela profecia, daquela revelação que Deus tinha dado para ele. E a outra pergunta: você não tem conseguido se segurar às vezes de tanto que a palavra queima dentro de você? Você tem tido conversas com pessoas do seu trabalho, ou da própria comunidade, ou com seu cônjuge em casa, a respeito de Deus, e aquilo começa a queimar, a borbulhar dentro de você, ao ponto de você não conseguir conter e começar a falar aquilo que está dentro de você, porque aquilo te afetou de tal forma que você quer falar, você precisa se expressar, você precisa pregar. Ele não podia se calar porque ele viu algo e ele provou de algo, Jeremias. O que ele viu aqui, basicamente, nesse versículo? Ele fala: ouviste o som da trombeta e o alarido da guerra. Ele falou para nós: eu ouvi, foi tão claro que eu ouvi. Eu fui afetado por essa palavra de Deus, eu ouvi. Você tem provado de Deus? Ele conversa com a alma dele, na terceira pessoa, Jeremias, e ele fala para você, provou de algo profundo em Deus. Outra pergunta: você tem parado para escutar o que Deus tem falado para você? E talvez essas perguntas, nesse momento agora, se não é uma realidade sua, isso pode trazer uma certa condenação para você. Ou não, ou você está provando disso, isso está confirmando algo no seu coração, ou você tem expectativa para poder provar disso. E nós vamos continuar falando a respeito dessas perguntas, dessas dúvidas que vai gerar no coração de cada um aqui agora. Em 1 João, capítulo 4, versículo 19, na primeira parte do versículo diz assim: nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Isso tem afetado e tocado o meu coração profundamente. Desde o dia que eu tenho muito costume de colocar de manhã, para ir trabalhar, no carro, uma música no Spotify. Eu gosto de escutar muito O Meu Coração Queima por Ti, né? Eu gosto de cantar isso para Deus. Só que em dias ruins eu realmente procurava cantar, expressar a minha gratidão e meu coração para o Senhor. Mas teve um dia que eu estava indo para o trabalho e no meio dessa música, o Espírito Santo falou assim para mim: Caleb, ok, para de falar que me ama e me deixe falar um pouco que eu te amo. Cala a boquinha e escuta o que eu tenho para dizer para você hoje, que eu amo você. Você tem, aí ao longo do dia eu fui pensando, do tempo, às vezes nós somos muito apressados em querer falar para Deus aquilo que a gente pensa a respeito dele, e pode ser até uma verdade, ou aquilo que nós estamos sentindo a respeito do Senhor. Mas nós esquecemos algo. Um dos princípios básicos que devemos entender é que não saberíamos nada a respeito de Deus se Ele mesmo não se revelasse. Como consequência, uma resposta humana a um Deus que não existe para nós seria impossível. Você já parou para pensar que se Deus ele não tivesse
se revelado a nós, e ele poderia fazer isso. Ele poderia só criar, tocar o mundo e se esconder. Nós não teríamos o que dizer para Deus porque ele não existiria. Então, nós somos 100% dependentes da revelação de Deus. Nós somos 100% dependentes daquilo que Deus ministra no nosso coração a respeito dele, e eu vou falar uma coisa, a respeito de nós mesmos. Porque às vezes nós deixamos nos levar por pensamentos que vêm à nossa cabeça no dia a dia, que são coisas que a nossa própria mente caída e debilitada fala a respeito da gente. Ou o próprio Satanás coloca em nossa mente mentiras a respeito da gente, e a gente entra em desespero, mas nós nunca paramos, ou poucas vezes paramos, para escutar o que Deus tem para falar para a gente. E eu vou falar, o principal assunto de Deus sempre vai ser, nessas horas, o Evangelho. Ele vai te lembrar que você é pecador, mas ele vai te lembrar que ele resolveu o seu problema e você é amado por ele. Então, nós precisamos inclinar os nossos ouvidos para saber o que Deus fala a respeito dele e o que Deus fala a respeito de nós mesmos e até de situações. E isso vai gerando uma intimidade. Isso vai gerando um relacionamento com o Senhor. E o nosso interior, ele vai sendo afetado pela realidade do próprio Deus. Hoje nós temos a palavra, a Bíblia. Através dela conhecemos os patriarcas, os juízes, reis e profetas do Antigo Testamento. Então, nós podemos conhecer a história deles. Mas sabe uma coisa que talvez, batendo de novo nessa tecla, a gente pode ter, mas ao mesmo tempo não ter, a gente pode ter o conhecimento do que Deus fez na vida deles, mas a gente pode não ter o coração que eles tinham e a intimidade que eles tinham com Deus. E tudo que eu estou falando para vocês se resume a isso. Nós não podemos nos conter em apenas conhecer a respeito, mas nós devemos provar, nós devemos ansiar em ter o coração do próprio Jesus, porque ele é acima de todos os exemplos. Através da Bíblia, conhecemos Jesus também, o próprio Deus encarnado, e conhecemos ainda o futuro, aquilo que ainda está por vir, os planos futuros de Deus. Sabemos muito, entendemos as histórias, criação, queda, redenção e consumação de todas as coisas. Mas algo que sai das entranhas humanas em direção ao trono de Deus só pode ser possível de acontecer se algo que saiu das entranhas de Deus ou das vísceras do próprio Deus veio em nossa direção primeiro. Nós só podemos sentir um amor visceral, aquele amor do íntimo, como Jeremias sentiu, como outros homens sentiram, se primeiro Deus nos revelar esse amor visceral que ele teve por cada um de nós. Jeremias estaria perdido se Deus não tivesse derramado da sua palavra e seu amor no início da caminhada dele. Se você voltar no livro de Jeremias, capítulo 1, você vai ver muitas coisas que Deus fala a respeito dele próprio, do próprio Deus, e de Jeremias. Quem Jeremias era e quem Jeremias iria se tornar. E ali ele tem um encontro com Deus que Deus toca no lábio dele, e nunca mais ele é a mesma pessoa. A partir dali, criou-se algo no interior de Jeremias que ele não conseguia se conter, em pregar e falar a respeito da palavra de Deus. Você vai ver mais para frente em Jeremias que ele foi açoitado, ele era açoitado por causa das palavras que ele proclamava, e um dia ele resolveu também não falar mais a respeito do meu Senhor, só que aí, do Senhor dele também, que é o meu. E ele começou a falar, mas
algo começou a queimar dentro de mim, como fogo em meus ossos, e eu não pude conter. E eu comecei a falar a respeito do meu Senhor novamente. Pode me bater, pode me achar careta, pode me achar chato, posso passar vergonha, mas aquela força motriz, aquele poder, aquele amor contido na víscera de Jeremias, que o próprio Deus tinha colocado, era mais forte que essas coisas. Deus, ele é mais forte do que qualquer tipo de situação. Desde a situação de, nossa, estou com preguiça de ir na igreja, ou de ir na igreja caseira, desde situações assim, que não exigem tanto da gente, porque você pode estar cansado, e talvez você pode descansar um dia, mas você fica assim, nossa, lá eu vou encontrar Jesus com meus amigos. Então, eu vou para lá, porque o meu amor por Jesus é maior do que o meu desânimo. Até situações mais extremas, a pessoa chegar com a arma na sua cabeça, mandar você negar Jesus, mas o seu amor por Jesus, ele é visceral de tal forma que você vai deixar aquela pessoa atirar na sua cabeça, porque o seu amor, o amor de Deus, ele é mais forte do que a morte. O amor de Deus, ele é mais forte do que todas as coisas. E eu tenho uma boa notícia. A boa notícia está lá em Romanos capítulo 5, versículo 5. O apóstolo Paulo diz assim: essa esperança não nos decepciona, porque o amor de Deus foi derramado no nosso coração por meio do Espírito Santo que Ele nos deu. O amor de Deus foi derramado no nosso coração por meio do Espírito Santo. Irmãos, eu sabia que nesse momento, quando eu estava preparando essa pregação, quando eu falasse esse versículo, pessoas iam começar a ter batalha de fé na mente, para crer simplesmente no que a palavra está dizendo. Talvez você esteja aqui e você está pensando, cara, já deu, já tentei, já me esforcei, eu acho que não está na hora, Deus não vai com a minha cara, eu não consigo sentir esse amor visceral que o Caleb está falando. Está acontecendo batalha na mente de pessoas aqui. Mas eu peço a Deus e oro para que o Espírito venha com fé no seu coração, para você crer no que a palavra está dizendo. Não sou eu que estou dizendo. Vamos acreditar no poder da palavra de Deus, gente. Essa esperança não nos decepciona, porque o amor de Deus foi derramado no nosso coração por meio do Espírito Santo que Ele nos deu. Nós temos o amor de Deus. O amor de Deus está disponível a cada um de nós. Nós podemos ter um encontro hoje, novamente, com o amor visceral, aquele amor que eu não consigo conter dentro de mim. Aquele amor que me faz ser radical. Aquele amor que as pessoas vão falar, que esse cara está fazendo aqui, gente? Do nada aqui, pregando, um monte de gente chorando aqui na fila do caixa. Nós sempre falamos fila do caixa, né? O que está acontecendo? Esse menino, ele é retardado. Essa moça é retardada. O que ela está fazendo aqui, pregando do nada, no horário de trabalho? Ela podia estar fazendo outra coisa. Mas nós precisamos desse aperto do Espírito Santo dentro da gente. Tinha um amigo na faculdade que nessa época eu não sabia me mover nos dons ainda. E esse amigo meu já sabia se mover. E aí, isso ficou marcado na minha mente. Porque um dia, estou conversando com ele, a gente saiu no horário do intervalo, e a gente ia comprar alguma coisa na cantina. De repente, eu conversando com ele, do nada ele parou de conversar comigo, pegou no ombro de um cara, e começou
entregar um monte de palavra, falar a respeito do que Deus ia fazer na vida dele, e o cara ficou em choque assim. Aí aquele amigo meu, depois saiu de lá, eu falei, nossa, mano, do nada, assim mesmo? Aí ele falou, cara, não é regra, mas parece que o Espírito Santo vem de vez em quando e quer que eu fale alguma coisa, parece que ele me aperta minhas tripas. Eu falei, caramba, que diferente, né? Mas só que, pensando bem, é algo que está no interior dele, que está incomodando ele tanto ali, que ele não conseguiu se conter e teve que parar no meio do nada para entregar a palavra para aquela pessoa. Você já parou para pensar que, às vezes, você vai poder estar numa reunião de trabalho, você vai ficar constrangido nessa reunião de trabalho, porque o Espírito Santo te visitou, não falando a respeito das pessoas que estão à volta, mas revelando mais do amor dele naquele momento para você, e você começa a sentir a presença de Deus, começa a chorar naquele momento, passa o constrangimento, mas não existe nada mais legal, porque o amor de Deus é maior do que aquele constrangimento que você passou. Nós precisamos voltar a esse lugar. É muito sem graça a vida cristã sem um amor visceral. Sem um amor de Deus dentro da gente. Sem emoções, sabe? Sem emoção, aquele negócio morno. A gente fala que ser crente é chato, mas não é. É a coisa mais legal. Nós somos, a palavra de Deus fala que nós somos as pessoas mais felizes do mundo. Porque nós temos a felicidade dentro da gente. Perdi aqui tudo. Lembrei. Deus derrama amor em nosso coração. Vamos crer nessa palavra. Eu vou ler para vocês aqui agora uma canção que eu fui totalmente afetado por ela. Essa canção é do Keith Green, cantor norte-americano, que, por sinal, nos influencia bastante. Ele já morreu, para quem não conhece, mas ele influencia a nossa área musical bastante, influenciou o mundo todo esse cara, né? Mas o nome da música é Você Colocou Esse Amor no Meu Coração. Eu achei isso difícil de acreditar. Alguém como você cuidar de mim. Você colocou esse amor no meu coração. Eu tentei, mas não podia recusar. Você não me deu tempo para escolher. Você colocou esse amor em meu coração. Eu quero saber para onde os maus sentimentos vão quando estou depressivo e lentamente desanimado. E então eu vejo você vindo a mim e tudo fica bem. Eu quero lhe dizer agora, eu não tenho medo de dizer como você colocou esse amor no meu coração. Há momentos em que estou em dúvida, mas você sempre me encontra. Você colocou esse amor no meu coração. Porque quando eu vejo tudo que você fez por mim, é difícil duvidar. Eu só tenho que acreditar, porque você seguiu e provou tudo com sua vida. Bem, eu sei, a solidão que eu tinha se foi agora. Eu nunca mais sentirei isso, porque seu amor me libertou de tudo que tinha no meu passado. E eu sei que eu posso acreditar em você, quando diz que nunca mais serei desamparado. Seu amor vai durar. Você colocou esse amor em meu coração. E finalmente, mais uma vez eu digo, nunca vamos amar visceralmente sem ter a sensação de ter sido amado visceralmente. Nós seremos indiferentes ao cônjuge, aos filhos, aos irmãos da comunidade, ao seu chefe ou colega de trabalho, ou alguém na rua. Nós seremos indiferentes se o amor de Deus não vier sobre nós, nos revelando o que de fato é esse amor.
Vou contar mais uma experiência que ocorreu comigo. Eu estou com essa mensagem no meu coração há um tempo. E isso tem me feito a voltar em práticas que eu havia perdido ou diminuído muito. E um dia eu estava em Olambra a trabalho e eu saí de uma empresa. E na frente dessa empresa tem uma praça. E ao invés de ir por carro, eu senti que eu deveria ir para essa praça. E eu comecei a caminhar nessa praça, conversando com Deus. E de repente, eu vi um moço deitado num banco. E ele estava meio que parecia bem vestido. E aí, mas só que estava de chinelo. Aí eu fiquei entre dúvidas se era uma pessoa, morador de rua, ou se era algum cara que estava trabalhando e queria ficar sem um sapato dele, que estava com um calo. Só que aí eu comecei a pensar em abordagens na minha mente, que eu imaginei assim, Deus está querendo falar com esse cara. Eu comecei a pedir palavras de conhecimento, mas não veio nada. Até que eu tive um estalo, falei, cara, eu vou simplesmente chegar nele e pregar o evangelho. Então eu cheguei, ele estava dormindo assim, ele abriu o olho assim, ele me viu na frente assim, falou. Aí eu falei para ele, moço, então, estou aqui porque eu queria falar para você que o Senhor te ama, Jesus entregou sua vida, a vida dele na cruz por você, e preguei o evangelho para ele. Aí ele olhou assim para mim, só que ele estava embriagado. Aí eu já pensei em meu interior, nossa, cara, vou pregar para um cara que está embriagado, o cara não vai entender nada. Só se eu fazer uma oração, aí começa a vir, se eu fazer uma oração aqui, acontecer comigo do cara deixar de ser embriagado, então vou tentar, né? Aí fiz uma oração por ele assim e tal, mas aquilo estava um negócio meio amarrado. Mas de repente eu ofereci comida para ele e tinha uma banquinha perto assim de salgado e de pastel. Aí eu falei, o senhor quer comer? Ele falou, eu quero. Eu falei, então vamos lá que eu vou pagar alguma coisa para o senhor comer. Aí eu cheguei na banca e nessa banca tinha uma tia lá que, sabe, todas as tias de pastel são iguais. Então pensa na tia de pastel assim, era ela estava lá nesse dia. Aí ela ficou assim, meio que assim, impressionada porque ela viu eu orando por ele. E ela ficou olhando o que eu ia fazer, eu ofereci comida para ele, aí ele foi, pegou. E ela ficou olhando, ela perguntou, você é da igreja? Eu falei, sou. Ah, muito bom, legal. Eu acabei de conversar com ele lá, conversei algumas coisas lá a respeito, de procurar clínica, enfim, continuei a conversa com ele e ela escutando. Aí eu fui embora, dei tchau, as coisas fui embora. Quando eu estava no meio da praça, o Espírito Santo falou para mim, volta, ora por aquela mulher que tem alguém na família dela doente. Aí eu falei, tá bom. Aí eu fui e voltei. Cheguei lá, perguntei para ela, moça, tem alguém na sua casa que está doente? Aí ela já encheu o olho de lágrimas e falou, minha irmã está com câncer. Aí eu falei, ó, eu acredito que Jesus quer curar ela. Porque Jesus falou para mim que tinha alguém doente na sua casa. Aí ela já veio chorando assim, saiu da barraca, e eu fui, coloquei a mão nela, orei pela casa dela. E ela assim, ela me abraçou assim, ela sentiu o calor de Deus naquele dia. Ela falou, eu também sou da igreja, obrigado, eu creio que Deus vai curar minha irmã, obrigado por isso, e tal. Só que assim, gente, eu acho que eu saí de lá me sentindo melhor do que ela. Porque eu fui constrangido pelo amor que aquela moça sentiu, o amor que Jesus estava depositando nela. Eu estava eu não estava assim, espiritual, voando numa nuvem voadora, não estava sentindo a presença nem nada, eu só estava fazendo comando. O que me afetou? O amor e o constrangimento que aquela mulher sentiu por Jesus estar fazendo aquilo nela. Eu fui afetado, eu que estava sendo usado, eu fui afetado pelo amor que ela sentiu por algo que eu falei e eu nem estava sentindo antes. Então, o Senhor, Ele quer nos envolver nesse ambiente de amor. Ele quer nos envolver nesse ambiente de amor. Ele quer nos constranger, Ele quer entrar realmente em nossas vísceras. E nós vamos parar de ser indiferentes. Como que nós vamos ter coragem para fazer loucuras na pregação do Evangelho se não temos
um amor mais louco dentro da gente. Um amor pulsante que queima no nosso interior. Se sentirmos, escuta isso aqui, se sentirmos apenas condenação, vamos enxergar o próximo como um condenado. E apenas isso. O poder não está na revelação que somos pecadores. É uma verdade. Nós precisamos saber que nós somos pecadores. Fracos e condenados. Nós somos fracos e condenados. Mas o poder está no amor de Deus por nós. Mesmo fraco, mesmo condenado, o amor de Deus, ele é maior que isso tudo. E se provarmos do amor de Deus, aí sim, as pessoas ao nosso redor vão começar também a provar do amor de Deus manifestado em nossa vida. Eu vou te convidar a ficar de pé. E nós vamos... Eu pedi o pessoal para cantar uma canção. Mas antes, eu queria falar com você que se sentiu afetado pelo proceder de Jeremias. Você olhou Jeremias, falou: cara, eu queria ter o coração de Jeremias. Você gostaria de ser como ele? Mais ainda, você gostaria de ser como Jesus, que sabia que era amado pelo Pai e por isso nos amou e nos ama? O convite de hoje, amigos, é que você venha provar do amor de Deus, um amor visceral. Rasgue seu coração, clame por revelação da cruz e do Evangelho de Jesus, clame pelo amor de Deus. Eu queria convidar você a vir na frente, você que está lutando com essa mornidão, essa sequidão. Antes de outras pessoas virem orar por você, nós vamos cantar essa canção e você vai fazer uma oração. E eu vou ser bem dramático aqui no que eu vou falar, como se fosse a última oração que você fizesse, pedindo ao Senhor mais amor sobre você, uma revelação do amor dele, provar do amor dele. Se você está cansado da mesmice, saiba que hoje está disponível. Lembra aqui que a gente leu em Romanos 5:5? Vamos ler aqui de novo. Vamos ter fé, gente. Essa esperança não nos decepciona, porque o amor de Deus foi derramado no nosso coração. O amor de Deus está disponível. O amor de Deus foi derramado no nosso coração. Jesus se entregou em amor por cada um de nós, porque tem amor de Deus disponível do seu trono, agora, hoje, para afetar a nossa realidade, o nosso coração. Vamos orar. Jesus, Deus, o Senhor amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho. O Senhor se doou a cada um de nós. Que caia a realidade do seu amor sobre nós, Jesus. Aos cansados que estão aqui, Jesus, eu oro por um renovo do seu amor. Ó Deus, venha com o seu amor sobre nós, Jesus. Venha com o seu amor sobre nós, Jesus. Nós precisamos de Ti, nós precisamos do seu amor. É só o que precisamos, do seu amor, Jesus. Se há pessoas que estão debaixo de condenação aqui, eu oro para que um rio do seu amor invada o coração dessas pessoas agora, e que elas saibam que elas são amadas pelo Senhor. A sua palavra fala que no nosso interior fluiria rios de água viva.
O Senhor nos prometeu esse rio de amor. O Senhor nos deu o Espírito Santo. O amor habita em nós. Nós esperamos por Ti, pelo Seu amor, Jesus. Nós esperamos por Ti e pelo Seu amor, Jesus.